Racionamento. Às vésperas do fim do rodízio, a DAS autoriza a CAESB a usar 6 milhões da extinta taxa de contingência. Sem telefone, linha de atendimento do Detran está fora do ar há 2 meses por problemas na licitação. Condução coercitiva. O Supremo deve decidir hoje se autoriza depoimentos forçados, medida bastante usada na Lava Jato. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Um ano depois do fim da taxa de contingência de água, a DAS autoriza hoje. A CAESB autorizou que use 20% dos 30 milhões de reais arrecadados com a medida. São 100 milhões para obras de melhoria no sistema de abastecimento. E a liberação chega às vésperas do fim de um longo e inédito racionamento. Hoje, o governo do Distrito Federal divulgou um balanço. Foram mais de 500 dias de racionamento de água em todo o Distrito Federal. E o fim oficial da medida foi anunciado nesta quinta-feira pelo governador Rodrigo Hollenberg. Para o governo, tudo isso ficou para trás e revelou que os brasilienses economizaram desde janeiro de 2017 24 bilhões de litros de água, o que representa 30% de economia. Asseguro isso à população de Brasília, que nós estamos pondo fim definitivamente ao racionamento. Ainda durante o balanço das reduções de gastos e dos investimentos, foi revelado que a partir de amanhã, a CAESB está autorizada a captar 4,3 mil litros. Antes da restrição, a empresa podia retirar das barragens 4,9 mil litros. Esses 600 litros de diferença, eles virão, primeiro, da redução do consumo e até 800 litros por segundo de transposição de águas. A restrição no abastecimento começou para as regiões atendidas pelo Reservatório do Descoberto, responsável pela distribuição de água de cerca de 60% da população do Distrito Federal. Depois, a barragem de Santa Maria entrou no esquema. Durante o período de racionamento, houve ainda a inauguração de novas obras de captação no Lago Paranoá e no Córrego Bananal. E por falar em obras de melhoria no sistema de abastecimento, a DAS autorizou hoje que a CAESB use um pouco mais de 6 milhões de reais para essas construções. A taxa de contingenciamento foi criada em dezembro de 2016 e foi parar na conta do brasiliense até maio do ano seguinte. Finalmente vai acabar o racionamento. A gente já está com o Cláudio Humberto por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Agora, essa taxa de contingência não tinha que ser ressarcida ao consumidor? Exatamente, até pela desnecessidade dela, né? Tanto assim que o dinheiro está aí sem ser utilizado até hoje, né? Agora que vai ser utilizado uma parte dele. Foi uma imposição de 40% sobre a conta de água e foi uma punição, inclusive, à população que não tem culpa nenhuma pelo colapso que levou ao racionamento. A gente tem ouvido aí algumas pessoas, o racionamento deveria continuar. Muita gente confunde racionamento com o uso consciente da água, é uma coisa bem diferente, né? Além dessas pessoas, só menino mesmo é que adora racionamento porque tem um bom pretexto para não tomar banho, né? Mas o fato é que tem muita gente que acaba assumindo um comportamento de culpa. Sem se dar conta que essas pessoas, a população, somos todos vítimas da incompetência dessa gente da CAESB e da ADASA, que não foi capaz de tomar qualquer providência, de planejar e nem de realizar as obras necessárias para impedir o racionamento. É bom lembrar sempre que Brasília foi a única capital do Brasil que teve racionamento em sua história. É a única capital do mundo sob racionamento de água. Esta é uma vergonha da qual a CAESB e nem a ADASA vão se livrar tão cedo. E bandidos roubam loja, batem o carro na fuga e escapam em um ônibus. Policiais descobrem oficina que fazia desmanche de carros. Tudo isso em Taguatinga. Acompanhe. O carro foi encontrado assim, sem grande parte das peças. Veja que até o motor foi retirado. Os policiais chegaram na oficina, que fica no setor H Norte, em Taguatinga, depois de uma denúncia anônima. Lá, os donos da oficina disseram que o carro teria sido comprado em um leilão.
Mas, com o número do chassi, a polícia descobriu que o veículo foi roubado no dia 5 de maio, em Samambaia. 3 homens foram levados para a 12ª delegacia. Um deles foi autuado por receptação. Também em Taguatinga, durante um assalto, 4 homens armados invadiram uma loja de departamento na CNB9. Os criminosos renderam funcionários e clientes e roubaram celulares, videogames e tablets. Na fuga, os suspeitos deixaram parte da mercadoria cair e ainda bateram o carro. Testemunhas disseram que os suspeitos se dividiram e fugiram em 2 ônibus. Até o momento, ninguém foi preso. O governo federal ampliou o saque do PIS/PASEP para trabalhadores de todas as idades. A medida deve injetar quase 40 bilhões de reais na economia. Tem direito ao PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. No ano passado, o governo liberou o dinheiro para quem tem 60 anos ou mais. Agora, não vai ter limite de idade. No total, são quase 40 bilhões de reais, sendo que 5 bilhões já foram sacados. Os 34 bilhões restantes vão beneficiar 25 milhões de pessoas. O dinheiro estará disponível a partir de segunda-feira, dia 18, até 28 de setembro, de acordo com um cronograma divulgado pelo governo. Os trabalhadores da iniciativa privada têm que procurar a Caixa Econômica Federal. Funcionários públicos vão receber no Banco do Brasil. Clientes dessas 2 instituições vão receber o depósito diretamente na conta. E o Supremo Tribunal Federal adiou para hoje a decisão sobre a validade das conduções coercitivas, quando a pessoa é obrigada a depor. Medida muito usada na Lava Jato. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. E já tem um placar aí, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Como você bem disse, a condução coercitiva, a gente quase que nunca tinha ouvido falar antes da Lava Jato esse termo, né? Então, quando a pessoa é obrigada a depor. Para a gente ter uma ideia, na Lava Jato, ela foi usada mais de 200 vezes, então realmente ficou bastante popular. Até dezembro do ano passado, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu suspender liminarmente, ou seja, provisoriamente, temporariamente, essa forma, né, de você conduzir obrigatoriamente a pessoa a ir depor. E aí ele jogou aí para que o Supremo pudesse analisar, que é o que está acontecendo. Então, ontem, 6 ministros já votaram. Você perguntou aí por esse placar. Então, o ministro Gilmar Mendes e a ministra Rosa Weber votaram contrários à condução coercitiva. O argumento é o seguinte: impede o ir e vir da pessoa, esse direito de ir e vir, e também faz com que a pessoa produza provas contra ela mesma, o que isso está muito claro na Constituição que não pode acontecer. Então, os votos foram o ministro Alexandre Moraes, ele votou a favor da condução coercitiva, desde que, anteriormente à condução coercitiva, a pessoa tenha sido intimada a depor e não foi depor. Aí sim, ele é favorável. Então, a gente percebe que é um molde, um modelo muito diferente do que vem acontecendo na Lava Jato. Então, essas mais de 200 pessoas, nenhuma delas havia sido intimada e se negou a depor. Todas elas já foram conduzidas coercitivamente. Então, ele fez esse adendo aí. O ministro Edson Fachin considerou que a condução coercitiva só deve acontecer quando houver motivo de prisão preventiva. Então, ela seria uma alternativa à prisão preventiva. Já o ministro Luiz Roberto Barroso concordou com o entendimento desses 2 ministros e o ministro Luiz Fux, que foi o último a votar ontem, ele é favorável à condução coercitiva. Então, nós temos aí esse placar. A tendência é que os outros 5 ministros, de fato, votem hoje, finalize hoje, portanto. Pode ser, Rodrigo, se eles entenderem que a condução coercitiva é constitucional e que possa, de fato, acontecer, então eles devem limitar e determinar em quais casos ela, de fato, vai poder acontecer. Rodrigo. Obrigado, Renata, que vai acompanhar. Cláudio, como a Renata lembrou, ficou muito célebre na Lava Jato, a condução coercitiva, inclusive com o ex-presidente Lula. Exatamente. Olha, essa é uma discussão em que todos têm razão, né? O ministro Gilmar Mendes, a ministra Rosa Weber, estão aqueles entre os magistrados e os juristas que preocupados, que são garantistas, e garantistas são aqueles preocupados com as garantias dos direitos individuais das pessoas, dos cidadãos. E essas pessoas estão preocupadas com os abusos, alguns abusos que foram cometidos. A ministra Rosa Weber, por exemplo, lembrou que prestar depoimento à polícia ou ao Ministério Público, o cidadão não é obrigado.
Se ele não é obrigado a prestar depoimento, por que ele vai ser conduzido coercitivamente? A condução coercitiva, na opinião desses ministros, Gilmar Mendes e Rosa Weber, pode estar sendo usada, inclusive, simplesmente para desmoralizar a pessoa, para apontar o dedo para ela, para dizer que ela está sob suspeita, está sob investigação, já para criando um clima na opinião pública contrária ao investigado. Porque, afinal de contas, a polícia e o Ministério Público investigam, denunciam e a justiça que vai julgar quem tem razão, se quem denuncia ou se os advogados de defesa. Expondo as pessoas publicamente assim, já as coloca numa condição de suspeição que cria já um clima desfavorável ao investigado. De outro lado, a condução coercitiva é necessária quando, por exemplo, serve de alternativa à prisão. Muitos juízes concedem a condução coercitiva por considerar que a prisão do investigado não é necessária naquele momento, né? E aí concede essa medida, que é a da condução sob vara para depor. É a posição, por exemplo, do ministro Luiz Fux. É uma discussão que faz muito bem a cidadania assistir. É até uma coisa que se não fosse jogo de futebol, seriam sessões muito atraentes para assistir pela televisão, desse julgamento, porque a gente percebe que, como eu disse no começo do comentário, essa é uma questão em que todos têm razão. E olha, começou a Copa do Mundo, a bola já está rolando, a dona de casa, a Rússia, enfrenta neste momento a seleção da Arábia Saudita, placar parcial 1-0 para a Rússia. E a gente vai direto para a Asa Norte, onde um grupo muito animado está torcendo junto com a repórter Joyce Pires. O clima é de Copa, como é que está o movimento por aí, Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Hoje, excepcionalmente hoje, eu virei a casaca e decidi torcer para a Rússia. Primeiro, porque é a anfitriã da Copa. Segundo, porque a Rússia está ganhando e eu normalmente torço para o time que está ganhando. E terceiro, porque eu estou perto de um grupo russo muito animado que veio aqui para esse bar da Asa Norte para acompanhar a partida. Eu vou tentar conversar com eles, eu já bati um papinho antes, eles são muito legais. Boa tarde. Tudo bem? Qual é seu palpite para o jogo hoje? Hoje, 2-0 para a Rússia. Pergunta difícil agora. Quem vai levar essa Copa? Puxa, nem sei responder. Espero que Brasil. Vou torcer para o Brasil. Porque a Rússia eu acho que vai chegar até as oitavas, mas o Brasil de repente vai sair para o final, quem sabe? Tô com você. Muito obrigada. É isso, eu também estou na torcida pelo Brasil. Então vamos ao que nos interessa como brasileiros. Domingo é a nossa vez de cruzar os dedos, fazer figa, mandar muita energia positiva, porque o Brasil enfrenta a Suíça às 3 horas da tarde. Eu tenho meu palpite, 2-0 para o Brasil. E você, Orengo? Os 2-0 também, viu, Joyce? Eu coloquei até no bolão, 2-0 fora o chocolate suíço. A gente está esperando e vamos torcer, viu? Olha, a seguir, o número de contato da população com o Detran está fora do ar há 2 meses por problemas na licitação. O Band Cidade volta já.